Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre alocações de memória. A alocação de memória é um assunto muito importante, porque nós vamos ver que com ela a gente pode construir várias estruturas de dados, não só os vetores da matriz que nós vimos até hoje, e ela vai resolver alguns problemas, essa estrutura de dados vai resolver alguns problemas que os vetores das matrizes têm. Então, por enquanto, a gente viu que nos vetores a gente sempre precisa dizer com antecedência qual vai ser o tamanho desse vetor. Isso aí a gente sabe já que é um problema, porque imagina que a gente quer, imagina que a gente não sabe o tamanho da lista, a gente vai ter que pré-definir um valor e isso pode ser um valor que vai ser menor do que a minha lista, ou pode ser um valor muito maior e vai acabar desperdiçando memória. Por exemplo, imagina que a gente tem uma a gente quer fazer um programa que calcule a moda de uma lista. A gente tem uma lista de notas e a gente vai calcular a moda. Se a gente não souber com antecedência o tamanho dessa lista, a gente vai ter que criar um vetor ou muito grande, e aí vai desperdiçar memória, ou vai faltar espaço no vetor e a gente não vai conseguir calcular. Porque a gente precisa acesso a toda a lista para poder calcular a moda desse vetor. Então, essa aí é uma limitação importante dos vetores. Outra limitação deles é que quando a gente declara um vetor da forma que nós estamos acostumados, esse vetor vai reservar um espaço na memória do programa. E essa memória do programa, ela é bem limitada. Então, se a gente quiser fazer um vetor, por exemplo, de 10 milhões, 100 milhões de espaços, vocês vão ver que vocês vão receber um erro. Daqui a pouco a gente vai fazer esse teste aí para vocês verem. Agora, com alocação dinâmica de memória, não. A gente consegue fazer isso aí, porque a gente não tem essa limitação mais de memória, né? Vai depender da memória mais do nosso computador mesmo. Então, essas aí são duas motivações importantes para estudar a alocação de memória. As outras são que com ela a gente consegue, juntamente com os ponteiros, a gente consegue fazer qualquer estrutura de dados que a gente quer. A gente consegue implementar árvore, a gente consegue implementar listas encadeadas, enfim, qualquer estrutura de dados a gente vai conseguir fazer utilizando ponteiros e alocação dinâmica. Vamos lá. E como é que ela funciona basicamente? A gente vai solicitar do sistema operacional um espaço de memória para a gente alocar para o nosso programa. E aí a gente pode fazer qualquer coisa com essa memória, vai ser uma memória que vai reservada para o programa, então a gente vai poder acessar de diferentes funções desse espaço, e no final, quando a gente não quiser mais, a gente libera. Se por acaso a gente não liberar, quando o nosso programa encerrar, essa memória é liberada. Então, mas é sempre uma boa prática a gente liberar o espaço. Vamos lá, e como é que a gente aloca essa memória? A gente vai usar essa função aqui, chamada malloc. Então, aqui tem um exemplo. A forma mais comum é a gente botar essa é a segunda aqui, que a gente bota o cast aqui na frente. Então, como é que funciona o malloc? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai botar o tipo de dado que a gente quer armazenar na memória que a gente está reservando. Então, se eu estou reservando um espaço de memória, eu tenho que dizer o que eu quero reservar nesse espaço de memória. Nesse caso aqui, a gente quer reservar números inteiros nesse espaço de memória. Então, a gente vai botar aqui o tipo. A gente sempre vai receber aqui um ponteiro, porque o malloc ele vai retornar para a gente o endereço de memória que ele reservou. Então, imagina que ele reservou um bloco de memória com 40 bytes. Ele vai retornar para a gente o primeiro endereço de memória. E aí os próximos 40 bytes vão estar reservados também para esse endereço. Então, por isso que isso aqui tem que ser um ponteiro, porque o ponteiro ele armazena um endereço de memória e o malloc ele retorna para a gente um endereço de memória. Aqui na frente a gente vai botar esse cache aqui, que é para converter para o tipo. Se a gente não botar esse cache aqui, ele não tem como saber qual o tipo que ele tem que retornar. Aqui em cima vocês viram que esse exemplo aqui está 100, porque ele vai pegar o tipo aqui do sizeof int. Mas é sempre melhor botar aqui explícito o tipo que a gente quer converter. A gente chama o malloc e aqui dentro dos parênteses vai ser o espaço que eu quero armazenar, quantos bits eu quero armazenar, quantos bytes eu quero armazenar, desculpa. Então, nesse caso aqui, ele quer armazenar 10 vezes sizeof int. A gente sabe que o inteiro ele ocupa 4 bytes. Então, ele quer armazenar aqui 40 bytes do tipo inteiro e vai ser armazenada, a primeira posição de memória vai ser armazenada nesse ponteiro aqui. Então, vamos lá. Se a gente parar para pensar, isso daí é bem parecido com o vetor. O vetor ele armazena
um vetor, por exemplo, de se a gente declarasse vetor de tamanho 10. Se a gente declara um vetor de tamanho 10, o que a gente está fazendo? A gente está armazenando na memória um espaço de 10 vezes o tamanho inteiro. A gente está armazenando 40 bytes na memória para armazenar inteiros. Isso é exatamente o que a gente está fazendo aqui também. A gente está armazenando na memória 40 bytes para armazenar inteiros. E 40 bytes cabem 10 inteiros, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, toda vez que a gente reserva um espaço de memória, um malloc, toda vez que a gente aloca um espaço de memória com um malloc, a gente precisa verificar se esse valor que ele retornou para a gente é igual a null. Porque se ele for null, significa que deu um erro porque a memória do seu computador é insuficiente, está cheia, e ele não conseguiu, enfim, por algum motivo ele não conseguiu alocar essa memória. Geralmente, acho que nunca vai acontecer de vir null nos nossos exercícios aqui. E depois que a gente alocar e fizer tudo que a gente precisa fazer com essa memória, a gente usa esse comando aqui free e a nossa variável para liberar esse espaço de memória. Então vamos lá. Agora eu vou abrir o Visual Studio Code para a gente começar a fazer alguns exemplos aí e começar a trabalhar com os vetores. Então vamos começar apagando esse código aqui para a gente fazer o nosso do zero. Vou deixar só esse define aqui, porque vamos fazer aquele teste que eu falei para vocês de tentar declarar um vetor muito grande e ver o que acontece. Estou declarando aqui um vetor de acho que 10 milhões de posições e aí vou criar esse vetor aqui e aí eu vou simplesmente botar um for aqui e tentar inicializar esse vetor com zero. Vamos fazer um vetor aqui que venha até n e aí vamos fazer esse vetor aqui todo receber o valor zero. Beleza. Se a gente botar um valor pequeno aqui, vamos começar botando só 1000. Vamos começar botando só 1000. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver que ele não vai dar problema nenhum. Agora, se a gente começar a aumentar, por exemplo, aqui, 1000, aqui eu botei 100 mil. Ainda não dá um problema. Botei 1 milhão. Ainda não. Aí agora no 10 milhões, vamos ver o que vai acontecer. A gente recebeu segmentation fault, deu erro aqui porque não tem memória suficiente. Então, toda vez que a gente vai declarar um vetor assim, como eu falei para vocês, ele está alocando no espaço do nosso programa, no espaço da memória do nosso programa. E esse espaço é muito limitado. Então, a gente não pode usar vetores para estruturas muito grandes. Né? Eles têm um tamanho limitado. Isso porque é um vetor de inteiros. Inteiro é uma variável para 4 bytes. Se fosse, por exemplo, uma estrutura grande, por exemplo, um cadastro de aluno, que vai ter vários campos, e aí você não consegue cadastrar nem 1000 ou 10 mil alunos, por exemplo. Então, como é que a gente poderia fazer essa mesma coisa, declarar um vetor utilizando o malloc, a alocação dinâmica de memória? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o tipo do dado que nós vamos armazenar. Vai ser um inteiro. E aí, lembrando que o malloc retorna um endereço de memória, então a gente declara esse vetor como sendo um ponteiro. E aí, é sempre recomendado a gente botar o tipo aqui no cast. A gente vai chamar. Um detalhe importante que eu esqueci de avisar é que para a gente utilizar a função malloc, a gente tem que importar essa nova biblioteca aqui. Eu acho que a gente ainda não tinha chegado a utilizar ela nenhuma vez nas nossas aulas, que é o stdlib malloc. E aí a gente vai dizer o tamanho do vetor que a gente quer, o tamanho, o número de bytes que a gente quer alocar. Então aqui no caso a gente quer alocar uma quantidade n do tamanho de inteiro, ou seja, vai ser vou ser aqui 4, né? Esse size vai retornar 4 vezes o tamanho de n. Está dando aqui, eu inverti o lado do asterisco. É assim. Agora sim. E vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente esse espaço de memória aqui, vai salvar nesse cara aqui, e a gente pode manusear ele, após fazer essa alocação, como se fosse um vetor normal. Por quê? Porque ele na posição 0 vai estar o próprio endereço, ele na posição 1, como ele é um inteiro, ele já entende que tem que pular de 4 em 4 bytes, então ele vai avançando como se fosse um vetor normal. Então a gente pode inicializar dessa mesma forma, que a gente pode tratar ele como se fosse um vetor normal. A única coisa diferente que a gente tem que fazer é essa declaração aqui para alocar a memória dinamicamente. Então, agora, se a gente executar, a gente vai ver que a gente não vai ter nenhum erro aí.
o outro teste que a gente pode fazer, eu vou criar uma variável aqui qualquer, x, só para travar, a gente vai usar um scanf aqui só para travar a execução do nosso código. Então, vou botar aqui o x para travar a execução antes dessa inicialização aqui. E aí eu vou deixar um scanf aqui embaixo para travar antes do nosso programa encerrar, que é para ele não liberar a memória. Né? A gente sabe que depois que o programa encerra, a memória é liberada automaticamente também. Então eu botei um scanf antes do for, um scanf depois do for, e aí eu vou abrir aqui nosso monitor. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o Visual Studio Code para a gente conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo. Beleza, vamos lá. Quando eu... esqueci os e-comerciais aqui porque ele está reclamando. Beleza, quando eu executar esse programa, vocês vão ver que ele vai iniciar um processo aqui no terminal e está aguardando eu digitar o valor do scanf aqui. Se a gente procurar aqui aula, a gente vai encontrar ele aqui. Um processo que está ocupando aí 64 KB na memória. Após eu digitar um valor qualquer aqui no scanf, ele vai rodar esse for aqui, ou seja, ele vai atribuir valores a todas essas 10 milhões de posições. A gente vai ver que o salto aqui do uso de memória do nosso programa vai subir bastante. Vou digitar aqui um valor qualquer para o x. E aí ele fez tudo isso daqui e vocês viram que a memória atualizou aqui. Agora está gastando 38 megabytes, porque agora eu aloquei esse espaço e agora estou utilizando esse espaço. E aí, vamos fazer aqui também o free. Vocês vão ver que se eu encerrar o programa, né, também, ele vai liberar aqui, ó, a memória imediatamente. Se eu fizer aqui um free desse vetor, e deixar um outro scanf aqui, vocês vão ver que ele vai liberar o espaço da memória. Então, executei. Apareceu aqui a aula, 64 KB de novo. Vou digitar um valor qualquer. Aí ele inicializa o vetor aqui no loop, vai para 38 KB. Agora ele está preso nesse scanf aqui. E aí quando eu digitar o próximo valor, ele vai para o free. Então, digitei o outro valor, ele executou o free, liberou o espaço na memória, caiu aí para uns 80 KB de novo. E agora, o próximo valor que eu digitar vai encerrar o programa e aí vai encerrar aqui nosso processo. Beleza. Então agora a gente já viu aí como que funciona essa alocação de memória. A gente pode criar vetores de qualquer tipo com ela, né? Basta a gente trocar aqui, por exemplo, a float, e aí o size off a gente vai usar o float, mas se a gente usasse o int também, eles, por exemplo, nesse nosso caso aqui, os dois ocupam 4 KB, também ia fazer diferença, mas é bom a gente sempre usar o tipo aqui certinho. Também não é legal botar o 4 aqui direto, porque esse tamanho pode mudar. Então, se esse tamanho mudar, o nosso programa vai dar problema nos outros computadores, que o tamanho do float, por exemplo, é diferente. Então, se a gente botar a função aqui, a gente garante que o nosso programa sempre vai estar funcionando em qualquer máquina, independente de qual seja o tamanho do float dessa máquina. Beleza, isso é só uma das coisas que a gente pode fazer com o malloc. A gente já vê que usando ele, os ponteiros, a gente pode criar milhares de estruturas de dados para fazer um monte de coisa. Mas isso aí era mais para ser uma introdução mesmo, para a gente entender alguns conceitos. Então agora a gente vai encerrar essa aula e até a próxima.